Salve família! Chegamos a mais um vídeo do África Mamba, a sua casa do futebol africano aqui no YouTube do Brasil. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui onde falamos sobre futebol africano, seleções africanas, clubes africanos, jogadores e jogadoras africanas. Um bem-vindo para quem é de Cabo Verde e está aqui aleatoriamente, descobriu esse vídeo. Eu convido a vocês a dois desafios: a deixar a curtida já no começo, porque o nosso conteúdo é independente e não é um conteúdo muito visto, digamos assim, na internet. Então é preciso a curtida, o like para que esse vídeo chegue mais longe e também, obviamente, a inscrição. Se você não é inscrito, se você não é inscrita nesse canal, pode se inscrever que a gente tem vários vídeos aqui. Semanalmente tem vídeos sobre futebol africano, depois da Copa Africana das Nações também. Porque hoje nós vamos falar de Cabo Verde, uma das sensações dessa Copa Africana das Nações 2024, que já havia sido sensação também em 2022. O país lusófono que melhor se desenvolveu e que mais se destacou nos últimos 10 anos, na última década do futebol africano, principalmente quando falamos de Copa Africana de Nações. Eu já vou deixando aqui o nosso África BR para que você aposte nas ligas tanto de Cabo Verde, nas ligas do continente africano ou nas ligas pelo mundo. É só aplicar esse cupom e você ganha um bônus assim que apostar, nem precisa de aplicativo. Vai aqui na descrição na KTO, logue e utilize o cupom AfricaBR que você vai ganhar um bônus de 20%, beleza? Todo mundo que utilizar esse cupom vai estar ajudando a financiar o nosso canal aqui, o África Mamba, tá? Pode espalhar e convidar a galera com o África BR, o cupom da KTO, beleza? E vamos falar sobre Cabo Verde, porque Cabo Verde, como eu disse, é o país lusófono que melhor tem se desenvolvido na última década no continente africano. E é preciso falar de Cabo Verde em termos de futebol e de história. Não tem como a gente falar de Cabo Verde dentro dos gramados, que fez história na Copa Africana das Nações mais uma vez, sem falar da sua grande diáspora e do seu povo e da história de Cabo Verde. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente for olhar o que era Cabo Verde há 25 anos atrás, um pouco mais de 25 anos atrás, já no final da década de 90, ali por 1998 e começo dos anos 2000, Cabo Verde era um país com sérias dificuldades de desenvolvimento do seu futebol, principalmente da sua Liga Nacional. Se a gente for ver Cabo Verde como país dentro do futebol, Cabo Verde não tinha tantos campos de futebol profissionais ou para prática de futebol lá no final dos anos 90. Isso acabou mudando a partir dos anos 2000, com alguns incentivos da FIFA e com uma noção específica de pertencimento a Cabo Verde, tanto da sua diáspora, tanto daqueles que já praticavam futebol dentro de Cabo Verde. E é importante falar que Cabo Verde é um país que se descolonizou de Portugal em 1975. É uma democracia recente no continente africano e uma das grandes democracias e mais sólidas do continente africano também. E se a gente for dar uma olhada no mapa, cara, Cabo Verde é um país que não tem nem 600 mil pessoas, não tem nem 600 mil habitantes, é composta por 10 ilhas. 9 dessas 10 ilhas são habitáveis. Então, são 10 ilhas e Praia é a capital de Cabo Verde, que é um arquipélago, é um país insular no continente africano. Então, nós estamos falando de um país que tem ali cerca de 560 mil, 580 mil habitantes, que bateu de frente com grandes escolas do continente africano e, inclusive, venceu algumas delas. Um Cabo Verde que bateu de frente com o Egito, o maior campeão africano, e com mais de 100 milhões de habitantes, e, inclusive, bateu outras seleções que têm um nível populacional muito maior. O que isso quer dizer, Luiz? Absolutamente nada, porque o que importa aqui nesse vídeo é sobre projeto de futebol, transparência e organização. Não adianta nada você ter 100, 200 milhões de habitantes se você não tem um projeto de futebol sólido. E Cabo Verde soube ler essa necessidade lá no início dos anos 2000, na virada para o século 21, quando começou a profissionalizar o seu futebol. Mais campos de futebol foram construídos. Hoje nós já temos mais de 20 campos de futebol dentro de Cabo Verde. E, sobretudo, um desenvolvimento a partir das suas categorias de base e a partir também do mapeamento da sua diáspora. Por quê?
Cabo Verde é um país curioso, é um país que tem mais pessoas, ou seja, cabo-verdianos fora de Cabo Verde do que dentro de Cabo Verde. E isso se remete a um histórico de imigração, muitas vezes forçada de cabo-verdianos ainda na época da colonização e pós-colonização, devido a secas, por exemplo, né, porque é um país que é muito propenso a secas, e a gente construiu, assim, uma diáspora gigantesca de cabo-verdianos fora de Cabo Verde. E essa Copa Africana de Nações de 2024, quando a gente vê toda aquela seleção jogando como Cabo Verde, exprimindo a sua identidade nacional e cultural cabo-verdiana, a gente percebe que Cabo Verde, como projeto de futebol, conseguiu o seu êxito, que é trazer esses jogadores, muitos deles que não nasceram em Cabo Verde, são filhos de cabo-verdianos e também cabo-verdianos, evidentemente, mas que entendem o que é Cabo Verde, entendem a cultura nacional de Cabo Verde, entende o que é o futebol cabo-verdiano. Mas tudo isso, como eu disse, um desenvolvimento nesse século XXI, um país que estava entre os 150 melhores depois do nível 150 no ranking da FIFA lá no começo dos anos 2000 e que acabou se desenvolvendo. E é impossível nós falarmos de Cabo Verde sem falar de Bubista, o treinador de Cabo Verde desde 2020, que é um dos grandes jogadores da história de Cabo Verde a nível de jogos disputados. Um cara que, mais uma vez, chegou à Copa Africana das Nações e mais uma vez fez história na Copa Africana das Nações com Cabo Verde. Um cara que jogou em Angola, jogou em Cabo Verde, mas que é um dos caras que mais disputou jogos pela seleção profissional de Cabo Verde enquanto era jogador. Isso lá nos anos 2000, foi capitão de Cabo Verde e esse cara se desenvolveu por um aspecto, por amor ao país Cabo Verde e por amor ao futebol cabo-verdiano. O Bubista, que acabou se desenvolvendo como treinador no sub-17 e sub-20 de Cabo Verde até chegar a ser treinador de Cabo Verde em 2020. E pela primeira vez, o Bubista é o treinador que classificou Cabo Verde 2 vezes seguidas para uma Copa Africana das Nações. E estamos falando de uma Copa Africana das Nações que não é fácil se classificar para a fase de grupos, porque são 54 países africanos e mais da metade ficam de fora da fase de grupos. Então, a gente fala de um treinador que consegue trazer esses atletas da diáspora dentro de um processo que já vinha acontecendo desde 2013, quando o Cabo Verde fez uma campanha histórica nas quartas de final, chegando às quartas de final, logo na sua primeira participação lá em 2013, mas em 2020 ele desenvolve essa geração com o Rian Mendes e outros atletas que a gente vai falar daqui a pouco, chega na Copa Africana de 2022 e vai novamente para uma fase eliminatória. E agora chega em 2024 e novamente bate quartas de final, igualando uma campanha lá de 2013 também, com um projeto e com um futebol muito bem jogado, né? É importante a gente falar de jogadores como o Rian Mendes, jogadores como o Jamiro Monteiro, jogadores como o Vozinha, o goleiro, e tantos outros atletas que se destacaram nessa Copa Africana das Nações 2024, simplesmente construíram um dos melhores ataques da Copa Africana das Nações. Cabo Verde não foi só um time que jogou muito bem contra o Egito, que jogou muito bem contra outros adversários na fase de grupos e marcou muitos gols, mas é uma equipe que também foi muito sólida defensivamente, né? E aí a gente está falando de um projeto que foi desenvolvido na última década, que acabou chegando em inúmeras ocasiões para a classificação na fase de grupos da Copa Africana das Nações. Tudo isso num país com pouco mais de 560, 580 mil habitantes, com 10 ilhas. Um país, como eu disse, antes da virada do século XXI, mal tinha campo de futebol profissional para desenvolver o seu talento e que agora tem vários campos de futebol, inclusive batendo Portugal lá em 2015, se não me engano. Cabo Verde chegou a bater Portugal no amistoso por 2-0 e quase foi para a Copa do Mundo de 2014, só não foi porque colocou o jogador suspenso nos playoffs, lá, final, para a Copa do Mundo e acabou sendo eliminado, acabou caindo fora das eliminatórias, senão teria ido também para uma Copa do Mundo de 2014, a seleção de Cabo Verde. Então, veja, de 2013 para cá, a gente tem umas quartas de final, logo na sua estreia,
na Copa Africana das Nações, uma quase ida à Copa do Mundo um ano depois, em 2014, e a gente tem um desenvolvimento de Cabo Verde de forma sucessiva para as próximas edições da Copa Africana das Nações, principalmente 2022 e 2024. E aí, dentro daquele processo migratório também de vários filhos da diáspora sendo captados e mapeados pela Federação Cabo-Verdiana de Futebol. E nessa Copa Africana das Nações a gente teve algo histórico também, né? Cabo Verde com o Ryan Mendes, que é um cara histórico para Cabo Verde também, acabou se tornando o maior artilheiro da história da seleção cabo-verdiana, dos Tubarões Azuis, como a alcunha de Cabo Verde, por exemplo. Então nós estamos falando realmente do país lusófono que mais se desenvolveu na última década. Se desenvolveu sem muitos holofotes, sem quase ninguém falando, e mais uma vez entra de forma competitiva na Copa Africana das Nações com um dos melhores ataques da competição. Então, Cabo Verde é isso. Cabo Verde tem uma grande diáspora, como eu disse, fora de Cabo Verde. Eu sei que só nos Estados Unidos a gente já tem quase 300 mil cabo-verdianos também. E agora o próximo processo de Cabo Verde é seguir mapeando essa diáspora cabo-verdiana dentro e fora do futebol para desenvolver cada vez mais uma cultura forte para construir as próximas gerações de Cabo Verde dentro do futebol, por exemplo. Então, por isso que esse papel de Cabo Verde dentro e fora do futebol é muito importante. É uma das democracias mais estáveis do continente africano, é um dos países que cresceu economicamente, querendo ou não, é um país que não tem tantos habitantes e um nível geopolítico tão poderoso como o Egito, como Nigéria, dentro do continente africano, mas que consegue se posicionar, se reposicionar, mas, sobretudo, tem uma seleção cabo-verdiana que entende a cultura de Cabo Verde, uma seleção que entende o que é representar Cabo Verde e, sobretudo, uma seleção que joga como Cabo Verde, cabo-verdiano, uma equipe para frente com um poderio ofensivo muito interessante, do drible, do improviso, do 1 contra 1, uma seleção que mostrou, assim como Angola, que não precisa necessariamente replicar os europeus para conseguir sucesso dentro do continente africano. Uma seleção cabo-verdiana que jogou como os cabo-verdianos gostam, e por isso foram uma das sensações, uma das grandes surpresas, nem tão surpresa Cabo Verde é mais, mas uma das grandes seleções dessa Copa Africana das Nações. Então, olho em Cabo Verde, olho nessa diáspora que deve crescer e ser ainda mais captada nos próximos 10 anos para desenvolver a próxima geração de Cabo Verde. E tudo isso graças a Bubista, o treinador que é um dos melhores treinadores do continente africano e com um dos trabalhos mais longevos também, entre aspas, recentemente, do futebol africano. Cabo Verde, sub-17, Cabo Verde sub-20, depois auxiliar técnico de Cabo Verde, até chegar a técnico da seleção principal em 2020 e levar pela primeira vez na história um único técnico levando 2 vezes seguidas Cabo Verde para a fase de grupos da Copa Africana das Nações e batendo quartas de final, oitava e quartas de final. Tem que respeitar muito Cabo Verde. Eu quero saber o que vocês acham de Cabo Verde, desse projeto e assim, esse mapeamento da diáspora que Cabo Verde tem, né? Que é uma política nacional cada vez mais insistente do governo de mapear os cabo-verdianos e como uma seleção com boa parte de filhos cabo-verdianos, né, ou de pessoas, especialmente que não nasceram em Cabo Verde, são tão ligadas à cultura e à seleção e ao país de Cabo Verde. E isso só acontece porque tem um projeto muito sério de futebol no país que revolucionou o modo de Cabo Verde e os cabo-verdianos verem a sua própria seleção. De 1998 até 2024, um grande desenvolvimento nas estruturas de base da seleção nacional e também na sua infraestrutura, com construção de campos de futebol, o aprimoramento da comissão técnica em Cabo Verde. Então, nada disso é à toa. Tudo isso é trabalho e projeto de futebol, e por isso que Cabo Verde, mais uma vez, foi uma das grandes surpresas da CAN. Deixa o comentário aqui, deixa a curtida, eu quero saber muito no comentário de vocês, o que vocês acharam desse Cabo Verde, o que vocês esperam de Cabo Verde. E cabo-verdianos, se inscrevam no canal, deixa o like e passe esse vídeo adiante, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo aqui no África Mamba. Nunca esqueça, tá? A África Mamba é a casa do futebol africano aqui no YouTube do Brasil, no YouTube da Angola, no YouTube de Cabo Verde, aonde vocês preferirem, beleza? Tamo junto e fé.